Fala, liderança, tudo certo? Vem cá, vamos falar dos ensinamentos desse livro que apresenta um título controverso, Mais Esperto que o Diabo, já destacando que não é apologia a entidades das sombras, e sim muitas lições inestimáveis que Napoleão Hill, o autor, compartilhou conosco, em uma história da qual ele descreve como uma entrevista com esse ser estranho que habita somente na mente das pessoas. E por meio de perguntas precisas conseguiu arrancar as artimanhas dessa criatura interna, produzindo reflexões incríveis para desmistificar as ideias que aprendemos na escola, na religião e, claro, com os nossos antepassados, que formaram as nossas crenças. Essas reflexões têm o poder de transformar o que você conhece hoje e despertar em ti o gigante adormecido. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo, este é o meu canal, eu sou Maís Sampaio. Hoje eu vou multiplicar o conhecimento dessa obra magnífica, partilhando esse aprendizado e transbordando da melhor forma para a sua vida. Antes, se inscreve no canal, se você gosta desses temas, curte o vídeo, ative o sininho e compartilha com quem você acredita que precisa ressignificar a doutrina que recebemos ao longo da vida, ou seja, o que recebemos de informações para nos disciplinar, que por vezes sabotam a nós e não nos deixa alcançar o nosso potencial mais pleno. Andrew Carnegie, um homem que teve um patrimônio multibilionário, trazendo em valores atuais, pediu a Napoleão Hill, na época jovem jornalista, para estudar sobre as razões do sucesso, e a partir daí começou a história desse incrível escritor. Conta ele ter analisado mais de 25 mil pessoas para desvendar os códigos da prosperidade e da riqueza. Entrevistou homens icônicos na história como Henry Ford, que construiu um império bilionário, também Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente e da distribuição de energia elétrica, dono também de uma fortuna multimilionária. Dentro de 20 anos, passou buscando as evidências que comprovassem os princípios que esses homens seguiam em suas vidas e que norteava todas as suas ações. Interessante é que ele diz que depois de todo esse esforço, não encontrou um só princípio que fosse novo. Afirmou, na verdade, que todos eles eram tão velhos quanto a civilização. Entretanto, poucas pessoas sabem aplicá-lo. No livro, ele explica que existem 3 coisas interconectadas que mais o interessava dentro da entrevista dele com o diabo, que nada mais é do que os próprios pensamentos de Hill, porque foram as influências mais importantes da vida do autor. Esse trio de forças constantemente está presente no destino de todos os homens, de forma permanente, e acabam tendo novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal, que também é conhecido como comportamento de manada. As forças são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico e o elemento tempo. Primeiro, no livro, ele descreve que o diabo, na verdade, habita na mente das pessoas e que ele usa ferramentas para obter o controle sobre elas. Afirma também que de cada 100 pessoas, 98 são controladas por ele. Ou seja, 98% do mundo está sob o domínio dessa entidade. E ele exerce esse domínio por meio dos pensamentos negativos. E o medo é o principal deles. E os mais efetivos tipos de medo são o medo da pobreza, da velhice, da crítica, da perda do amor de alguém, da doença e o medo da morte. O bacana é que no meio das respostas e perguntas com o diabo, é dito que a força do pensamento é uma potência capaz de aniquilar todo esse esforço, vamos dizer, do mal. Liderança, sabe os 3 fatores? Neste livro, o conceito de alienado é uma pessoa com total falta de
propósito de vida. Falta de autoconfiança, sem conquistas pelo esforço, não poupa nada do que ganha, trabalha duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida, e criticará as pessoas pelas costas. Contará também uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Já o ritmo hipnótico é a lei elementar pela qual o diabo assume controle permanente da mente das pessoas. Ele faz com que todos os hábitos acabem se tornando permanentes. Isso quer dizer que o último estágio do princípio do hábito é o ritmo hipnótico, construído por meio da repetição. E o tempo, o terceiro elemento, a gente fecha na conexão ao final do vídeo. Então, continua aqui. A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos, não alienados ou alienados. Não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei, de acordo com Hill, é favorável a ele. Ela o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. E qual é o meio pelo qual o diabo é capaz de alienar as pessoas? Pensamentos. Sempre eles. A pessoa que pensa em termos de escassez, fracasso, desencorajamento, pobreza, atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados dos hábitos. O hábito estabelece o ritmo dos pensamentos e esse ritmo atrai o objeto que, por sua vez, representa os pensamentos dominantes. Como aquela prerrogativa, tudo que você foca expande. E como você acredita que esse tal de diabo exerce o poder sobre os pensamentos? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Continua o próprio pensamento de Hill, o diabo. Na entrevista, ele diz: as igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. Tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação. E aqui cabe lembrar que essa crítica do autor é sobre como é feito o sistema escolar e a instituição da religião. Sobre essa perspectiva, a última descrição que eu vou falar do diabo é que é descrita sobre a salvação da mente das pessoas. Ele questiona do que, na verdade, as pessoas estão sendo salvas. A única forma de salvação duradoura que é realmente válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam de salvação. Mas o bom é que, além de falar quais são os meios pelos quais ele controla as pessoas, ele também relata como é possível vencer esses sistemas. Conta ele que a melhor forma de conseguir vencê-los é a definição de um propósito. E para as escolas, como resposta da solução trazida, é a inserção de conhecimento de assuntos práticos da vida. Para qualquer pessoa, esteja em qual idade estiver, a melhor maneira de desvencilhar desses males que as atingem é ter domínio sobre si mesmas. E a falta dela é destrutível a qualquer um. Os 3 apetites indicados que fazem as pessoas se perderem são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Sabemos que esses são os desejos naturais dos seres humanos que precisam ser satisfeitos, mas são os mais fáceis de alienar o indivíduo. O controle entre o que é suficiente e o que é excesso é o equilíbrio que uma pessoa não alienada tem que encontrar na vida. Uma outra forma de alienação é acreditar que o fracasso é algo definitivo. Na verdade, ele guarda consigo a semente de uma oportunidade equivalente. Se você acreditar que ele
é algo determinístico, isso lhe causará a perca de ambição, estagnação, baixa autoestima, e para conseguir transformá-la, basta recordar que qualquer derrota é temporária. O fracasso é uma bênção disfarçada, uma oportunidade de quebrar o padrão do ritmo hipnótico. A cooperação harmoniosa é outra das formas pela qual é possível alcançar a felicidade, com duas ou mais mentes trabalhando unidas em função de um mesmo objetivo e ações conjuntas. E para conseguir fixar um ambiente de cooperação capaz de propiciar hábitos e pensamentos positivos, alinhe-se a um grupo de pessoas que cria uma aliança amigável, que impulsionam um ao outro no alcance de um objetivo, através de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecido como mastermind, que consiste na associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo a aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido através de uma missão clara. Por último, chegamos na relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico. E é bem simples, o tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para consolidar os hábitos de pensamento depende principalmente da natureza dos pensamentos. Ou seja, o tempo penaliza cada pessoa por todos os pensamentos negativos e recompensa por todos os pensamentos positivos. Ao final, somando a quantidade de pensamentos negativos e positivos que você tem, aquele que mais ocorre se solidificará e se tornará permanente durante cada segundo da sua existência. Então Hill reafirma: não precisa ter muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são o resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas e através do hábito da alienação, com a colaboração do tempo. Então, reafirma Hill, não precisa ter muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são o resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas através do hábito da alienação com a colaboração do tempo. Pegue qualquer circunstância a que você deseje, meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo o fracasso ou todo o sucesso. A reflexão final do autor é muito boa. Dissera ele que, olhando para o passado e analisando a própria carreira, pôde ver claramente que poderia ter evitado as maiores derrotas temporárias com as quais se deparou se tivesse naquele momento seguido um plano para a obtenção do seu maior propósito na vida. Assim, a história é feita, desde os princípios do tempo. O homem que possui o plano mais definido, com o propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sendo liderados por aqueles que são mais determinados. A resposta não é difícil de encontrar. Não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. A vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-la. Aí você tem a fase positiva da filosofia da realização pessoal que Hill descreve no livro. Se você
expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da sua vida, você verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma. Que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos objetivos e também desejos. É estranho, no entanto, que após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edison, Ford, ele tenha sido compelido, finalmente, a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na procura da verdade. É estranho que tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso, a adversidade, em centenas de formas, como diz ele no livro, antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina de nosso caminho. Mas é mais intrigante a toda esta dramática experiência que a vida o proporcionou, a simplicidade da lei que, se ele a tivesse entendido, poderia ter transformado os seus desejos de forma substancial, sem ter de se submeter a tantos anos de miséria e dificuldade. Ele conseguiu enxergar, no final da entrevista com sua própria consciência, que tudo que o tinha feito ir ao fundo do poço estava dentro dele mesmo. E tudo que poderia ter feito-o sair de lá também só poderia vir de dentro de si. Os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto, transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos, revelando-se em sentimentos, ações e resultados, que podem ser sucesso ou fracasso, felicidade ou infelicidade. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, é porque busca o crescimento pessoal. De todo coração eu creio que esse conteúdo vai contribuir para o seu desejo de mudar de vida. Lembre-se, você pode começar a caminhar antes de correr. Se você achou esse vídeo relevante, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos toda semana, com extraordinárias reflexões de autores fantásticos como Napoleão Hill. Deixe aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal, porque eu vou produzir um vídeo para te ajudar nisso também. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.